A temporada europeia está chegando ao fim e já vamos conhecer aí os grandes campeões nacionais, também vamos conhecer aí os campeões da Liga dos Campeões, Europa League e por aí vai, né? O que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre jogadores que estavam jogando muito por seus ex-clubes, foram contratados aí, só que nessa atual temporada pelos seus novos times estão deixando a desejar, tá? Lembrando que isso daqui não quer dizer que o jogador perdeu o seu futebol, nunca mais vai jogar bem. O que eu quero realmente dizer é que nessa temporada estão abaixo do nível esperado por seus clubes. Reuni alguns nomes aqui e se no final você perceber que faltou algum nome, pode comentar aí, quem sabe eu faço a parte 2, tá? Mas antes de eu começar essa lista, eu já queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos todos os dias pra sempre te deixar muito bem informado em relação ao mundo do futebol. E agora, bora pra essa lista de decepções dessa atual temporada. O primeiro nome dessa lista é o brasileiro Richarlison, que foi comprado pelo Tottenham no começo da temporada por 58 milhões de euros e encheu de expectativa o torcedor dos Spurs. E não é pra menos, né? O Richarlison, ao longo da sua caminhada lá pelo Everton, tava jogando demais, tava jogando fino do fino, era um dos principais destaques, teve até seu nome ligado à equipe do Real Madrid. Só que daí ele foi para o Tottenham, deixou bastante a desejar, aí foi pra Copa do Mundo, virou camisa 9 da seleção brasileira, fez boas atuações, fez golaço, aquela pintura maravilhosa, só que aí quando voltou pro Tottenham, continua a mesma coisa no clube, né? Sempre deixando a desejar, não conseguindo fazer boas atuações e a temporada dele lá tá muito ruim. Ao todo até agora na temporada pelos Spurs, ele soma apenas 2 gols e já colecionou polêmicas com o ex-técnico Antônio Conte, onde o próprio atacante afirmou que sua temporada é uma merda e chegou a culpar o técnico por não entrar em campo. Quem sabe agora com a chegada de um novo técnico para a próxima temporada, Richarlison consiga recuperar o seu futebol. Lembrando a vocês que o Tottenham não briga mais por títulos na temporada e somente tenta conseguir pelo menos uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O segundo nome dessa lista é o inglês Calvin Phillips, que custou 49 milhões de euros para a equipe do Manchester City. O jogador vinha brilhando pelo Leeds United, também fazia ótimas atuações pela seleção da Inglaterra, vários gigantes pela Europa já estavam de olho nele e todo mundo sabia que ele realmente iria embora do Leeds United uma hora ou outra, né? Aí teve muitas conversas com vários clubes e Guardiola finalmente convenceu ele a assinar contrato com o City, prometeu muitos minutos. Calvin Phillips acreditou que seria a grande oportunidade da carreira dele, mas a realidade é bastante diferente. O jogador até agora na temporada entrou em campo apenas 13 vezes, onde não marcou gols e nem deu assistência. Phillips com certeza tinha noção de que teria bastante concorrência no Manchester City, mas nem de longe pensou que iria ter poucas chances na temporada. Para piorar tudo, no início lá pelo City, ele sofreu uma lesão no ombro que o acabou tirando por 11 jogos, e isso daí atrapalhou mais ainda a caminhada dele pelo City. Inclusive vale a pena lembrar que o Calvin Phillips está bem feliz, né, com os poucos minutos. Aliás, que jogador que fica feliz em não atuar. Aliás, tem até alguns exemplos aí que não entram em campo, nem se importam, o que importa é a graninha no final do mês, né? Mas eu não vou nem citar nome, tá? O Calvin Phillips não está feliz no City, quer mais minutos e parece que isso não deve acontecer na próxima temporada, apesar de que Bernardo Silva deve ir embora e também o Gundogan. Mas ainda não tem nada fechado sobre os dois realmente deixarem o Manchester City, tá? E lembrando que também se os dois forem embora, o Guardiola já tem alguns nomes pra repor aí o meio campo. Ou seja, o Calvin Phillips vai continuar tendo muita concorrência lá no meio campo, né? Ele cogita ir embora da equipe e já começam a surgir alguns interessados. Porém, a concorrência tá bem mais tranquila do que era na época do Leeds United, quando ele tava brilhando e voando alto. O terceiro dessa lista é o sérvio Dusan Vlahovic. O atacante foi um dos grandes destaques da última temporada europeia, vestindo a camisa da Fiorentina, tanto é que foi ligado a vários gigantes europeus. Pelo time italiano, Vlahovic fez cerca de 38 gols na última temporada e brigou pela chuteira de ouro na Europa. O atacante, inclusive em janeiro do ano passado, se tornou o principal alvo do Arsenal, pois ele era um desejo do técnico Arteta e também do diretor Edu. Em janeiro de 2022, os Gunners inclusive ofereceram 80 milhões de euros pelo jogador. A oferta agradou bastante a Fiorentina, que aceitou negociá-lo
com o Arsenal. No entanto, o jogador e seu empresário optaram por aceitar uma proposta bastante similar da Juventus. E um dos motivos era que Vlahovic achou que teria mais evidência na Juve e também conquistaria mais títulos. Mas o que a gente vê na realidade é totalmente diferente, né? O Arsenal tá brilhando sob o comando de Mikel Arteta, é líder da Premier League, já tá com uma mãozinha no título, e a Juventus é a 7ª colocada lá no campeonato italiano, né? Sofreu aí também com coisas extracampo, até perdeu 15 pontos lá no campeonato italiano, e é por isso também que está em 7º lugar, tá? Então realmente o momento de cada clube é bem diferente. E Vlahovic tem feito bem menos gol em relação à última temporada. Se na última ele marcou 38 gols, nessa atual ele marcou apenas 11. Imagina só se Vlahovic tivesse aceitado ir jogar pelo Arsenal e tivesse no projeto de Mikel Arteta, hein? O que vocês acham? Não teria sido melhor pra ele? Fala é. O brasileiro naturalizado português Matheus Nunes também aparece nessa lista. Depois de destacar bastante pelo Sporting e virar uma sensação lá em Portugal, o jogador foi comprado pelo Wolverhampton por 45 milhões de euros. No entanto, os números de Nunes pelo Wolverhampton não são muito empolgantes, inclusive seu percentual de passes certos caiu de 49% para 27%. Nunes era cotado para ser o grande parceiro de Rubem Neves no meio-campo, mas a dupla parece que não encaixou. O estilo mais conservador do técnico Julen Lopetegui não favorece o estilo do atleta, que prefere atuar em times mais ofensivos. Quem tá de olho em Matheus Nunes é a equipe do Liverpool. Todo mundo sabe que o Klopp quer renovar o meio-campo nessa próxima janela e já indicou vários nomes, tá? O Matheus Nunes é um dos cotados e o Wolverhampton não aceita negociá-lo por menos do que os 45 milhões que pagou aí para a equipe do Sporting. Vocês acham aí que o estilo do Matheus Nunes combina com o estilo aí do técnico Klopp? Seria uma boa parceria? Fala é. O belga Charles de Ketelaere aparece nessa lista de atletas que escolheram o destino errado. Ninguém questionou o jogador de 22 anos a escolher o Milan na janela de transferências, já que o clube rossoneiro tem se mostrado bastante competitivo mais uma vez e vem brigando por muitos títulos depois de anos atuando como coadjuvante. E além também do Milan ser um dos maiores clubes do futebol mundial, os rossoneri fazem uma boa temporada, onde alcançaram as quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2012 e ocupam a 3ª posição do campeonato italiano. Mas De Ketelaere não pode levar o crédito de nada nesse ano, já que o belga não conseguiu se consolidar como titular e nas vezes que entrou também pouco contribuiu. A expectativa da torcida era absurda, já que ele se destacou muito na última temporada pelo Clube Bruges, mas a realidade é que nessa atual temporada ele não fez nenhum gol e tem apenas uma assistência. Vale a pena lembrar também que jogar a Liga Belga e jogar a Liga Italiana é totalmente diferente em vários níveis, né? Em nível aí de competitividade, em nível de futebol, nível técnico, é muita diferença campeonato italiano para campeonato belga, tá? Realmente o Charles de Ketelaere tá tendo muita dificuldade para se adaptar à equipe do Milan, porém é a primeira temporada, o cara é jovem, tem apenas 22 anos e quem sabe aí na próxima ele começa a engrenar, a deslanchar, né? Apesar de que já houve diretores acusando de Ketelaere de ter medo de jogar, medo de disputar bola, medo de dar aquela dividida, né? De mostrar que realmente você vai dar o sangue naquela partida. E por isso que talvez ele seja negociado nessa próxima janela. Temos mais um brasileiro nessa lista e dessa vez é Lucas Paquetá. O jogador foi titular da Copa do Mundo ao lado de Casemiro e sempre foi a primeira opção de Tite na disputa com outros meio-campistas, como por exemplo Bruno Guimarães, Fabinho e Fred. Paquetá deixar o Lyon para se transferir para o West Ham soou até surpreendente na época, já que vários gigantes europeus também estavam de olho nele e não era pra menos, né? Na sua última temporada pelo Lyon, ele marcou 18 gols e deu 11 assistências. Já pelo West Ham, a realidade é completamente diferente. Atualmente os Hammers brigam para não cair para a 2ª divisão, onde ocupam a 15ª colocação na Premier League, com o mesmo número de pontos que o Bournemouth, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Pelo West Ham, Paquetá tem somente 2 gols marcados e 2 assistências em 30 partidas. Como o Paquetá naquela época da transferência, né, vinha brilhando muito pelo Lyon, era titular absoluto com Tite na seleção brasileira, muitos esperavam que ele fosse aparecer num time maior, né? Só que daí ele realmente foi pro West Ham e o futebol dele tem diminuído cada vez mais. O último dessa lista é o ucraniano Mudryk, que custou muita grana aos cofres do Chelsea. O jovem de apenas 22 anos deixou o Shakhtar Donetsk e foi para os Blues por 70 milhões de euros e ainda pode render muito mais grana em bônus ao longo do contrato. Ele veio com status de uma das principais estrelas
estrelas do elenco do time londrino. Lembrando que ele chegou no meio da temporada e por enquanto não fez nada aí marcante. Vale a pena frisar que o Chelsea não briga por mais nada na Inglaterra, já que ocupa a 11ª posição e precisa de um milagre para se classificar para a Liga dos Campeões ou até mesmo para a Liga Europa, pois está numa situação bastante complicada. Até agora, Mudryk entrou em campo em apenas 9 partidas, onde não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. O que eu quero lembrar vocês é que na mesma época, no começo desse ano, quando o Mudryk estava brilhando pelo Shakhtar Donetsk, jogando muita bola, os diretores afirmando que ele valia mais de 100 milhões de euros, o Arsenal também estava atrás dele, já tinha fechado praticamente tudo com o jogador, ele já tinha demonstrado em entrevista, né, que queria jogar pelo Arsenal, mas no final o Chelsea aplicou aquele famoso balão, ofereceu mais grana também a ele, e ele foi lá para os Blues. Agora imagina só se Mudryk tivesse ido se juntar ao projeto de Arteta, ao projeto do Arsenal, que tá brilhando muito nessa temporada, é líder da Premier League, e pra mim o Mudryk se encaixaria perfeitamente lá, né, porque o Arsenal nesse projeto aí, visando também as próximas temporadas, tem apostado bastante nos jogadores jovens, o Mikel Arteta realmente passa muita confiança, e o Chelsea tem trocado bastante de técnico, os jogadores até não conseguem encaixar o estilo de jogo da equipe, né, apesar de que o Chelsea está nas quartas de final aí da Liga dos Campeões. Mas a equipe nessa temporada já passou pelo Thomas Tuchel de técnico, Graham Potter, aí veio o interino Bruno Saltor e agora temos o Frank Lampard. 4 nomes pra comandar, tá? Então realmente fica um pouco complicado. Na minha opinião, se o Mudryk tivesse ido para o Arsenal, ele poderia estar brilhando muito mais, tá? A gente viu que depois o Trossard acabou indo lá para os Gunners e ele tá jogando o fino do fino. Quem que você acha que faltou nessa lista? Comenta aí as suas opiniões. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a